Quem jogou mais no Sansão, Raí ou Neymar? Quem botava mais medo no rival, Rogério Ceni de camisa desenhada ou Pelé nos anos 60? Vocês sabiam que o Rei e o Mito já saíram de clássico na pior? Indignados? Acontece nas melhores famílias. Hora de relembrar grandes encontros entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista? Esse é o Vocês Sabiam aqui no Paulistão. Se tinha um cara que gostava de jogar Sansão, era o Raí. Não à toa, a despedida dele de São Paulo foi justamente contra o Santos, uma das noites mais agridoces do Morumbi nos anos 90. São Paulino vivendo o luto de ver seu craque, camisa 10 e faixa, indo pra Europa, mas tendo o privilégio de ver esse adeus com um show absurdo contra um rival. Aí deu assistência de letra, de falta, de ladinho, de tudo que é jeito. São Paulo aplicou a maior goleada da era moderna no Sansão, 6-1. Uma goleada histórica no Morumbi. E o dono da festa participou de absolutamente todos os gols. Quando não era no passe direto, ele começava a jogada, ou batia falta, resultava em gol, até que a 10 minutos do fim, com esse lindo drible de corpo, ele deixou sua última marca, antes de fazer história com a camisa 10 do PSG. Olha o Raí! Gol dele! Quem sabe, com tristeza, o último gol dele! Raí! Falando da camisa 10 do PSG, teve um outro craque que também foi parar por lá e antes adorava jogar um Sansão. Como brincava? Em 2010, aos 18 anos, Neymar já botava medo no clássico. Esse jogo, pela primeira fase do Paulista, marcava a volta de Robinho, que fez o gol da vitória do jogo de letra. Mas mesmo assim, os holofotes foram todos pro moleque abusado de Moicano. Tudo por causa de uma batalha inesquecível entre ele e Rogério Ceni no lance do primeiro gol. Pênalti pro Santos. O experiente Ceni catimba demais. Tenta entrar na mente do jovem. Mas nesse dia não teve a adiantadinha, teve a... paradinha. Paradinha não, isso não é uma paradinha, é um paradão, mas aqui pode, né? Aqui no Brasil pode, então ele tem que aproveitar pra... O Rogério já tinha pulado e sentado no chão quando o Neymar bateu de fato o pênalti. Ousadia até demais. Meses depois o paradão foi proibido no Brasil, mas não era só daí que vinha a indignação de Rogério Ceni. Ele sofreu com essa e a anterior geração do Santos. Nos últimos 25 anos os times se enfrentaram em 7 mata-matas e o Santos levou a melhor em todos os encontros. 4 só aqui no Paulistão. A última vez que o tricolor levou a melhor foi lá na final do estadual de 2000, quando o Ceni chamou a responsabilidade e resolveu. São Paulo chegou na decisão em vantagem pela melhor campanha, vencendo o primeiro jogo por 1-0 com gol de França no primeiro minuto. Era o favoritaço, mas o Santos tinha chegado na final depois de uma virada histórica contra o Palmeiras. Vinha sedento em uma fila de 16 anos no Paulistão. Então era bom ficar esperto. O jogo da volta começa com o Dodô fazendo 1-0, com uma ajudinha de Belete. O Santos fica a um gol do título no Morumbi. Essa bolinha pra fora, o Belete meteu o pé na bola, ela foi pra dentro. Mas o Rogério tava com a camisa azul com o desenho de avião. E quando ele botava essa, não tava pra brincadeira. Marcelinho Paraíba já tinha desperdiçado 2 cobranças de falta, não tava num dia bom. A terceira tava meio longe até pro Rogério, mas a torcida chamou e o Mito foi pra cobrança. Partiu, Rogério! Gol! Foi o 14º gol da carreira de um jovem e cabeludo Ceni. O Rincon ainda fez 2-1 de pênalti, mas aí o Marcelinho Paraíba botou o pé na forma e cobriu o patrão com uma porrada. 2-2 e 20º título paulista pro São Paulo. E lembra que eu falei que foi aí que começou a dar ruim no confronto pro São Paulo? Essa história perdurou até o Paulistão de 2015, o último encontro entre os dois em um jogo eliminatório nas semifinais. Santos tinha Ricardo Oliveira e Robinho. São Paulo tava com Ganso, Pato, Luiz Fabiano, mas quem brilhou mesmo foi o Caveirinha Geovânio. Fez um gol assim, fez de Messi. Pegou a bola de trás do meio de campo, deixou 4 na saudade e matou o Ceni no chute. Papo de top 10 de gols do Sansão. Ricardo Oliveira ampliou, Luiz Fabiano diminuiu, mas não impediu o Santos de avançar para a final. De lá para cá, os times não se encontraram mais em jogos eliminatórios, então o tabu segue. 25 anos, 7 confrontos favoráveis para o Santos. E se a gente tá falando dessa sequência, temos que lembrar do momento mais memorável desses encontros. Semifinal do Paulista de 2012. O Neymar um pouco mais crescido e muito mais abusado. Você deve lembrar muito bem da disputa dele com o Pires, que arrancou risadas de Dirceu Maravilha. 4 fitas com quinta! O lateral só interrompeu a sequência de humilhação virando o moleque de ponta cabeça, mas o restante do jogo, o menino Ney foi imparável. Fez sua melhor atuação da carreira no Morumbi, um hat-trick, com gol de tudo que é jeito, comemoração homenageando o menino da Vila Juari. Um dos momentos mais felizes da história recente do Santos contra o São Paulo, talvez para compensar que um dos momentos mais tristes da história do clube foi contra o mesmo rival. O dia que o Santos de Pelé, campeão mundial,
fugiu do tricolor. Na 10ª rodada do Campeonato Paulista 63, o Santos chegou no Pacaembu dando o jogo como vencido. Já tinha goleado o rival naquele ano. Pelé e companhia estavam tranquilos. São Paulo tinha um time econômico, botava todo o dinheiro que tinha na construção do Morumbi, Cabelini, o capitão de 58, e muita raça e vontade de fazer história. Foi assim que Fausto abriu o placar com 5 minutos, Pelé empatou aos 20 e era caçado em campo, Benê fez o segundo, Sabino, que era conhecido como Pelé II pela semelhança, fez o terceiro. O Rei, que tava apoiando um monte, ficou maluco porque o bandeirinha viu impedimento no gol de Sabino e mesmo assim, o árbitro Armando Marques validou o gol. Ele e Coutinho foram pra cima, peitaram Armando Marques e foram expulsos de boca. Não tinha cartão na época e nem substituição. Santos foi pro intervalo tomando de 3-1 com 2 a menos, corria o risco de tomar a maior goleada da história do clube. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas, digamos. O lateral Aparecido não apareceu na volta do vestiário. Santos com -3. O Pepe caiu contundido no gramado logo no começo do segundo tempo, -4. Se saísse mais um jogador pela regra, Armando Marques teria que terminar o jogo. São Paulo ainda fez o quarto com o Pagão, e aí Dorval caiu em campo, aos 9 do segundo tempo. Armando Marques não teve escolha, precisou encerrar a partida com um placar de 4-1 para indignação geral. A atitude do Santos Futebol Clube só pode ser classificada na análise dos direitos do público como um papelão que não pode passar em brancas nuvens no procedimento e nas atitudes das autoridades esportivas constituídas. A Gazeta estampou Santos fugiu de campo. E foi assim que esse jogo entrou pra história. Feito que só o São Paulo pode comemorar, botou o Rei Pelé pra correr. O Santos seguiu a vida e mês depois foi campeão mundial pela segunda vez. Como eram fantásticos os anos 60. Aliás, como é fantástico o Sansão, só craque, jogaço. Tem muito mais pra lembrar, eu tenho certeza que você vai deixar pra gente aí nos comentários. Pra quem tem paixão por história e pelos clássicos, vocês sabiam que semana que vem tem mais? E o próximo vídeo vem fortíssimo com o derby da capital, Palmeiras e Corinthians. Então já se inscreve no canal do Paulistão para não perder nada dessa história. Tamo junto!